Abraço, Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tem 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Jeremias 36, seguindo. Eis todos os príncipes que estavam ali assentados: Elisama, o escrivão, Delaias, filhos de Samaias, Eliatã, filho de Acobe, Gemarias, filho de Zafã, Zedequias, filhos de Ananias, e todos os outros príncipes. Micas anunciou-lhes toda a palavra que ouvia quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo toma contigo e vem. Baruque, filho de Nérias, tomou o rolo consigo e veio ter com ele. Disseram-lhe: assenta-te agora e lê para nós. E Baruque leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizando, e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escreveste isso. Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhe Baruque: ditavam-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevi no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. O rei lança o rolo no fogo. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara. Eles amam escrivão e anunciarem diante dos reis todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou a câmara de Elisama, o escrivão, e leu diante do rei todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa do inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete do escrivão e lançou no fogo. Havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu pelo fogo que estava no braseiro. Então se atemorizavam, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum de seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto em Eunatã, Delias e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei Jeramael, filho de Amaleque, a Seraias, filho de Azriel, e Selamias, filho de Abael, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Baruque reescreveu o rolo. Então veio Jeremias a cada palavra do Senhor, depois do rei queimara o rolo com suas palavras que Baruque escrevia, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam original, que Jeaquim, rei de Judá, queimou. E Jeaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com esses homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o teu cadáver será largado ao calor do dia da geada
da noite castigá-lo-ei a tua descendência e seus servos por sua causa e iniquidade deles sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias o outro rolo e deu a Baruque, filho de Nérias, e o escrivão, a qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, que queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, construíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, e falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sifonia, filho de Manasseias, o profeta Jeremias, para que lhe dissesse: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não havia encarcerado o exército de Faraó. Saíra do Egito, quando os caldeus, o que sitiava Jerusalém, ouviu esta notícia, retiraram-se dela. Então veio Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para que me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra do Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-á e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis vós mesmo, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão, porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria a sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado do exército todos os caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão, que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido, prendeu a Jeremias e os levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e meteram no cárcere na casa de Jonatas e o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado na cela do